Boa noite a todos e a todas, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, é uma responsabilidade muito grande, eu tenho consciência disso, mas eu conto com as vossas orações. Vocês estarão orando por mim para que... A minha mão está gelada, a minha mulher está com a mão fria. E o pastor me coloca para falar depois do pastor Lobo. Não é fácil, né? Deus colocou no meu coração um tema que eu gostaria de compartilhar com a igreja. Um tema a respeito de marcas de uma igreja saudável. Serão 4 mensagens, por 4 vezes, se Deus permitir, irei falar. E a que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é o subtema: uma igreja saudável vive para a glória de Deus. Igreja, a pergunta que se faz: por que eu devo me importar com a igreja? Eu quero começar essa série de mensagens que eu chamo eclesiológicas, porque são voltadas para a igreja, intimamente para o dia a dia, a vida da igreja, levantando 2 perguntas bem honestas. Pense e responda a você mesmo. Por que eu deveria me importar com a igreja? Segundo, por que eu deveria me envolver e não apenas frequentar a igreja? Há uma distinção substancial: me envolver e frequentar. Essas questões são tão sérias que há um best-seller evangélico que traz na capa o seguinte título: Alma sobrevivente, sou cristão apesar da igreja, de Philip Yancey, um autor festejado, que escreveu um outro livro, Igreja, Por que Me Importar? E é nesta linha que eu gostaria de falarmos algo nesta noite. Estas questões são tão sérias, tão importantes, que vende-se livros e mais livros acerca deste assunto. Dá para entender por que se vende tanto? Tanta gente insatisfeita, tanta gente machucada nas igrejas, corre daqui para ali procurando uma igreja que se amolde a ele, sem querer ele mesmo se amoldar à igreja. Quem aqui nunca se aborreceu com a instituição igreja? Com o igrejismo, com o farisaísmo, com o legalismo, com o ativismo, com as fofocas, com os escândalos, com as intrigas. Penso que todos aqueles que de alguma maneira envolveram-se na comunhão de uma igreja local. Não deveria ser assim, mas muitas vezes é assim, infelizmente. Quando você pensa em igreja, você pensa num lugar perfeito e em seguida vai descobrir que ela é composta de pessoas tão tortas, tão imperfeitas como você é, como eu sou. É verdade que a experiência de Davi deve ter sido a experiência de muita gente boa dentro das igrejas. Salmo 55, versículos 12 a 14. Ouça o que Davi escreve, o que Davi diz: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus.
Diante de situação como estas, pessoas que passaram por traumas dessa natureza devem ter pensado como salmista. Salmo 55, ainda, versos 6 a 8, ele diz: então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio, longe do vendaval e da tempestade. Então, por que eu devo me importar com a igreja? Essa é a pergunta que todos nós vamos nos fazer nesta noite. Por que eu devo me importar? Esse é um tema, confesso, que como pastor tem me feito refletir bastante. Vira e mexe eu me pego pensando sobre este assunto. Por que me importar com a igreja? Por que continuar acreditando na igreja? Por que continuar envolvido e servindo quando alguns não acreditam na sua igreja? Quando tantos a criticam? Quando outros saem para as outras igrejas? Quando a maioria é composta de meros espectadores? Por que eu devo me importar com a igreja? Sempre caímos na mesma resposta, que penso ser importante para todos nós. Isso sempre me faz renovar os votos com a minha igreja local. E eu espero que ajude você também. Então, por que me importar com a igreja local? Quero poder, nesta noite, oferecer para você uma boa razão. Uma razão bíblica para se importarem com a igreja. Para que cada um de nós nos importemos com a igreja. Para acreditarem no que vocês buscam fazer como igreja, apesar de imperfeito, como todos nós somos. Para vocês se envolverem com a sua igreja local, a Cibapa, dizimando, servindo, contribuindo, ajudando. Há tanto o que fazer. Abra comigo nesta noite Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21. Agora você pare e ore. Peça a Deus que fale com você nesta noite. Peça a Deus que Ele te revele pela sua palavra, porque é que vale a pena se importar e se envolver com a igreja local, apesar de todos os coices e ferroadas e escândalos e tudo mais, que muitas vezes nós não esperamos, mas acontece. Pai, nós oramos nesta noite em nome de Jesus. Estamos diante da Tua palavra, ó Deus, e que ela possa nos revelar e nos fazer pessoas exatamente como o Senhor deseja que sejamos. Trabalha, Senhor, em nosso coração e que a Tua palavra haja em nós. Para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Uma igreja saudável vive para a glória de Deus. Esse texto, ele é uma doxologia. O que é uma doxologia? Doxa, glória. Logia, verbo, verbalizando a glória. Verbalizando a glória. Aurélio define da seguinte forma a doxologia. É a fórmula litúrgica de louvar a Deus, geralmente ritmada. Está lá no dicionário do Aurélio. Paulo está cantando, queridos, quando ele escreve esse texto. Ele está exaltando,
ele está engrandecendo a glória de Deus. E é nesse cântico fervoroso e apaixonado de Paulo que encontramos, primeiro, a razão por que devemos nos importar e nos envolver com a igreja local. Segundo, além de termos nele a essência do que faz uma igreja ser realmente saudável. Vamos seguir por partes do texto de Paulo. Primeiro, a ele seja a glória. O que é a glória de Deus? É o reflexo da beleza e do brilho das infinitas perfeições de Deus. A revelação das perfeições de Deus, de suas grandezas, excelências, atributos e qualidades, são algumas das representações do que a Bíblia chama de glória de Deus. Quem escreveu isso foi Jonathan Edwards, um missionário famoso, né, do século passado. Como crente da glória a Deus, é a pergunta que se nos afigura. Como crente da glória a Deus? É levantando a voz, gritando bem alto? Não é bem assim. Ele dá glória a Deus quando ele se expressa, quando ele vive em alegria, admiração, adoração, testemunho, serviço, estilo de vida, atitudes, etc. Encarnando as maravilhas de Deus em sua vida, que são os atributos comunicáveis de Deus, bondade, amor, santidade, etc. Quando o crente vive desta forma, ele dá glória a Deus. Todos nós fomos criados para viver e expressar alegria e louvor diante da glória de Deus. Um exemplo. Por que nós admiramos e expressamos admiração quando vemos uma bela foto, ou uma paisagem, ou uma pessoa bonita? Por que nós gritamos gol e perdemos o fôlego de tanto de gritar e festejamos quando o nosso time faz o gol? Porque nós aplaudimos com admiração e enlevo ao final de uma apresentação musical de Natal, por exemplo, né? As pessoas ficam se contendo e alguém avisa lá, olha, não aplaudam, senão no final. E é impossível, porque as pessoas aplaudem quando termina uma das partes, as pessoas aplaudem. Estão tão felizes, tão alegres, e só se podem traduzir isto em aplausos, em alegria. Porque todos nós somos impelidos a admirar o que é belo, o que é feito com maestria, o que é executado com perfeição. Deus nos fez assim, para a sua glória. Deus é quem nos fez assim para a sua glória. Ele nos fez assim para termos condições de admirarmos a sua glória, respondendo a ela com louvor, com adoração, com música, com alegria e júbilo. É o que Paulo faz aqui nesta doxologia, neste cântico de louvor. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É o que o nosso dever diário santo, é o que o nosso viver santo de cada dia deveria causar nas pessoas que nos cercam, que convivem conosco no dia a dia, na condução, no trabalho, no comércio, na universidade, nas escolas, onde quer que estejamos. É o que deveria causar nas pessoas que nos cercam a mesma doxologia, o mesmo louvor. Ouça o que Mateus 5,16 diz.
assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Que os homens olhem e dizem, olha, este irmãozinho, ele faz a diferença. Esta irmãzinha é uma santa jovem, uma santa mulher de Deus. Mas por que Paulo cantou? Por que Paulo adorou? O que o impeliu Paulo a louvar? Paulo conhecia, Paulo via, sentia a beleza da glória de Deus. Por isso ele cantou. Veja comigo. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo reconheceu e experimentou o poder de Deus, o poder infinitamente criativo e energizante de Deus. Paulo conhecia isso muito bem. Paulo sabia que Deus ouve as nossas orações e age infinitamente além daquilo que conseguimos imaginar. Ele faz e nos capacita a fazer. Isso fez Paulo cantar, isso fez Paulo adorar, o vislumbre de apenas uma pequeníssima fração da glória de Deus. Seu poder, sua iniciativa, sua criatividade, atenção e amor fez Paulo cantar em louvor. Vejam outros exemplos registrados nas Escrituras. 1 Timóteo capítulo 1 e 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Judas 1, 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora, por todos os séculos. Amém. Queridos, nós fomos salvos para conhecer e cantarmos em admiração e alegria a glória de Deus. Às vezes eu me pego pensando, por que é que às vezes eu olho dos lados assim, eu estou no culto, eu olho para trás, olho para os lados, e eu vejo muitos crentes que não cantam. Toda a congregação está louvando, pulando, aplaudindo, e ele está ali sério, quando muitas vezes não está até sentado, né? Todo mundo de pé, ele fica sentado, né? Ele não canta, não tem admiração, não tem alegria com a glória de Deus. Será que é porque não a conheceram, não experimentaram a glória de Deus em suas vidas? Será que, por acaso, não sentem nada? É difícil num ambiente como esse, especialmente alguns cultos, não é? Não dá para ficar quieto. Eu não era de aplaudir, hoje eu me pego aplaudindo, né? Às vezes me pego querendo pular, já não combina com a minha idade, não é? Com a minha biografia. Mas o que eu vou fazer? Quando Deus toca, mexe conosco e algo vem do nosso interior e se manifesta de forma gloriosa e nós não nos contemos e damos glórias a Deus. A Ele seja a glória na igreja. Guarde isso. Onde é que a glória dos astros de cinema brilha com maior força e poder? No cinema. Onde é que a glória dos craques de futebol brilha com maior força e poder? Nos estádios. Onde é que a glória dos cantores, dos músicos brilha com força e poder? Onde, Kelly? Nos palcos.
nos teatros. E Deus, onde é que a sua glória brilha com maior fulgor e resplandecência? Na igreja. A glória de Deus brilha na igreja. Por que você se segura? Por que você se contém e não dá glória a Deus e não canta com alegria? Pois é na glória, é na igreja que a glória de Deus brilha com maior fulgor e resplandecência. Na teologia inspirada de Paulo, o palco, a tela, o estádio, onde se vê brilhar com maior força e poder a glória de Deus, é a sua igreja. É na sua igreja. A Deus seja a glória na igreja. A Cibapa, como todas as igrejas locais, biblicamente constituídas, são expressões locais dessa igreja universal. Ou seria melhor dizer global, mundial, internacional, multicultural, né? Não vão dizer universal. É por isso que nós devemos nos importar com a igreja local. Ela é o reflexo da glória de Deus para o mundo. O mundo não conhece a glória de Deus a não ser através da igreja. Ela é a doxologia que o mundo ouve. Se ela vive e canta bem, o mundo bebe dessa benção. Se ela vive e canta mal, o mundo intoxica-se com esse veneno. É o papel da igreja ser bênção. Quando Palmas e o mundo veem a Cibapa, ou ouvem sobre a Cibapa, se ela vai bem ou vai mal, Palmas e o mundo ouvem e veem a glória de Deus. Pois é propósito de Deus que na igreja, através das igrejas locais, a sua glória brilhe com maior fulgor, força e poder. É por isso que devemos nos importar e nos envolver com a igreja. É por isso que devemos nos importar e nos envolver com a Cibapa. Pense nisso. É que a glória de Deus refletida através da igreja de Cristo depende da maneira como nós valorizamos a igreja. O que a igreja significa para mim? Um lugar onde eu vou passar algumas horas no domingo à noite, na quarta-feira, em alguns eventos especiais. Como nós valorizamos a igreja? Como nós falamos da igreja? Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu falo de boca cheia da Cibapa. Eu tenho o maior prazer de falar da igreja onde eu sou membro. Eu tenho o maior prazer de falar da igreja onde eu frequento, da igreja onde eu sou abençoado. E eu convido as pessoas, vivo dizendo, você precisa conhecer a Cibapa. Eu não preciso falar mal das outras. Eu não preciso falar mal de igreja nenhuma. Aliás, crente não fala mal de igreja, não. Porque é reino de Deus, e não se fala mal do reino de Deus. É por isso que nós devemos valorizar a nossa igreja. Como falamos da igreja, como falamos dos seus membros, como nós nos envolvemos com a igreja, como temos nos envolvido com a Cibapa, como vivemos nossa vida no mundo, lá fora, enquanto membros da igreja. Como cantamos como igreja, como contribuímos com a igreja. E é em contato com a igreja gloriosa de Cristo, corporativa ou individualmente, que o mundo e o descrente entram em contato com a majestade
da glória de Deus e se curvam diante dele em adoração. Ou não. Vou repetir. É em contato com a igreja gloriosa de Cristo, corporativa ou individualmente, que o mundo e o descrente entram em contato com a majestade da glória de Deus e se curvam diante dele em adoração. Ou não se curvam, porque talvez as vidas, o comportamento nosso não esteja ensejando ninguém a adorar a Deus. Vivamos, pois, de tal forma que as pessoas olham e dizem, olha, eu não gosto de crente, mas esse crente, essa crente é diferente. Eu olho para ele e vejo alguma coisa diferente. E o sim dele é, o sim dele é sim e o não é não. Quando ele disser não é não, pode acreditar. Mas quando ele diz, olha, esse crente aí, sei não, meu irmão. Ele é crente lá na igreja dele, mas aqui ele é igual a nós. É triste. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 23 e 25 diz o seguinte: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgados. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Que o incrédulo, ao entrar aqui, ele possa dizer, rapaz, se Deus está num lugar, Ele está nesse lugar aqui. Eu me lembro lá no passado, há muitos anos, numa das igrejas que eu pastoreei, lá no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Um presbítero, irmão Benedito Honorato, ele contava que um dia ele foi assistir um culto dos crentes numa residência. E ele não tinha espaço, a casa encheu, tinha muita gente para fora, mas ele conseguiu um cantinho da janela e ficou assistindo o culto. E ele disse, o que me compungiu naquele dia, eu não conhecia crente, não conhecia evangelho, e fui assistir aquele culto, mas algo que veio ao meu coração e disse, se Deus não estiver nesse lugar, não está em lugar nenhum. A presença de Deus era muito real no meio daqueles crentes. Era um crente simples, lá no meio da roça, lá na Serra da Mantiqueira, lá na Serra da Bocaina. E ele disse, se Deus não estiver nesse local, não está em lugar nenhum. Ele foi convencido, o Espírito Santo o convenceu da presença gloriosa de Deus naquele lugar. Queridos, importe-se com a sua igreja. Importe-se com a igreja que te acolhe, que te ampara, que te ajuda, que te apoia. Importe-se com a sua igreja. Valorize-a. Envolva-se. Trabalhe. Contribua. Participe. O reflexo da glória de Deus para o mundo, repetindo, o reflexo da glória de Deus para o mundo depende de nós. Depende de você, depende de mim, como corpo de Cristo local. A igreja de Deus é universal, está em todos os lugares. Mas nós somos a igreja local. E depende de nós, como corpo de Cristo local. Terceiro, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo. Ora, se a igreja é o palco que reflete a glória de Deus, quem é o astro? É o pastor Valmir? É o Dan? O ministro de louvor?
Esse grupo de louvor, dos que integram o ministério de louvor desta igreja, aliás, com muita competência para a glória de Deus. Quem é o astro, afinal? Os crentes? Não. É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o astro. Ele é o astro. E nós somos o quem? Nós somos aqueles que apenas seguram os holofotes na direção de Jesus. Nós somos os assistentes de palco. O astro é Jesus. É Ele quem tem que brilhar, é Ele quem tem que aparecer, é Ele quem tem que ser conhecido e que tem que ser glorificado e ser adorado em todo o tempo. Nós somos meros assistentes de palco. Jesus Cristo é o astro, Jesus Cristo é o espetáculo. Sua glória é que deve ser refletida. A glória dele deve ser refletida. E você me pergunta como? Quando pregamos e ensinamos cristocentricamente. Fala da pregação. Quando amamos e vivemos a mensagem da cruz de Jesus Cristo, através do nosso testemunho. Quando compartilhamos o Evangelho, seja corporativa ou individualmente. Quando vivemos em unidade, perdoando, amando, ajudando uns aos outros. E aqui surge a figura do PG como ferramenta para a execução de todas essas facetas do que é a obra de Deus. Quando exercemos com amor e verdade a disciplina bíblica, que às vezes é preciso, é necessário a igreja aplicar, mas quando o fazemos com amor e verdade a disciplina bíblica, quando capacitamos os crentes e os líderes para a obra do ministério, quando louvamos com o coração alegre, com os corações transbordantes, quando contribuímos com o trabalho local, não abandonando a nossa congregação, não deixando a nossa congregação. Lá nos primórdios, nos primeiros passos da minha fé, há 46 anos atrás, o irmão que me discipulou, um alagoano, Pedro Caetano Santiago, ele me discipulou. E Pedro Caetano dizia o seguinte: irmão Mário, sabe o dia que nós não podemos faltar na igreja? De jeito nenhum nós podemos faltar na igreja. Qual? Ele disse: o dia que chove. Porque no dia que chove, os crentes ficam em casa e o dirigente fica lá sozinho na congregação. E ele está contando com a gente. Então você não deve... Opa, hoje está chovendo, então hoje tem que ir na igreja, senão o dirigente vai ficar lá sozinho. Ou vai ter pouquinha gente, vai desanimar o coitado do dirigente, eu tenho que ir. Cooperando com o trabalho local. O mundo vê as nossas boas obras e glorificam o Pai que está nos céus. Não é errado, não há nada absolutamente de errado em que o mundo veja as nossas boas obras. Aliás, é preciso que vejam para que glorifiquem o nosso Deus, glorifiquem o Senhor Jesus. Errado é roubarmos esta glória para nós. Errado é que nós queiramos aparecer e sermos aquele que é louvado, que é exaltado. A glória é do ator principal, Jesus Cristo. A Ele toda a glória na igreja. Lembrem-se, somos meros assistentes de palco, segurando os holofotes na direção de Jesus. Essa é a essência de uma igreja saudável. Ela procura fazer tudo com relevância cultural, fidelidade bíblica, a fim de que Cristo receba a glória na igreja, por causa da igreja, através da igreja, para a glória de Deus Pai. Vejam o exemplo de Davi, para nos lembrarmos, para que não nos esqueçamos.
Atos 13, 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado e com os seus antepassados, e seu corpo se decompôs. Apodreceu. Tudo se acabou. Nada é duradouro para sempre. Ninguém se iluda. Só a glória de Deus permanece para sempre. Ela é eterna. A visão da Cibapa. Qual é a visão da Cibapa? Buscamos ser uma igreja que irradia apaixonadamente a glória de Deus, praticando o seu amor e proclamando a alegria da vida eterna e Jesus Cristo a todos os povos, fazendo com fidelidade bíblica e relevância cultural no poder do Espírito Santo. Se eu estiver errado, o senhor corrija. Tenho para mim que essa é a visão da Cibapa. Fazer tudo com relevância, fazer tudo com excelência. A Ele seja a glória na igreja, em quarto lugar, na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quantos aqui admiram ou admiraram o Garrincha? Estou aí no fundo, né? Estou indo lá atrás. O Pelé, o Zagallo, quantos viram ele jogar? Eu vi. Quantos aqui celebraram a glória dele nos estádios? Não vale videotapes. Não vale videotapes. O Zico, Toninho Cerezo, Tafarel, o Zinho, Romário. E até o Ronaldão. A glória deles passaram. A dele já se foi. A de Jesus Cristo é externa. A glória de Jesus é para sempre, por toda a eternidade. Queridos, vou fazer igual o pastor Valmir. Olhem para mim. Olhem para mim. Você quer fazer um investimento seguro? Um investimento duradouro? Sem riscos? Invista no reino. Invista no reino de Deus. Invista na igreja local. É na igreja que a glória de Cristo brilha com força, e isso para todo sempre. Um dia você vai com Jesus, mas aquilo que você fez ficará aqui para expressar a glória de Deus para todo sempre. Por todo sempre, ela não se acaba. Entre todas as gerações, não só nesta geração, mas para sempre. Não viva para a sua carreira. Você não vai gostar de ouvir isto. Não viva para a sua carreira. Não viva para o seu nome, fama ou reputação. Não viva para o seu corpo. Não viva para a sua saúde. Não viva para os seus filhos. Viva para Deus. Viva para Deus. Invista na igreja local. A glória de Deus brilhará com vigor através da sua vida. Esqueça de você mesmo. Paulo podia dizer, e nós achamos tão bonito: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na esperança do Filho de Deus, para a glória de Deus. Talvez estejamos um pouco equivocados quanto a isso e vivamos dubiamente, dizemos que vivemos para Deus, mas
nos atemos mais em nós mesmos, na nossa saúde, no nosso corpo, no nosso futuro, no nosso bem-estar e da nossa família, e nos esquecemos de viver para Deus. Investa na igreja local. A glória de Deus brilhará com vigor através da sua vida. Aí você diz, mas pastor, e se eu me machucar? E se eu me machucar? Você quer um segredo? Você quer um segredo? Infelizmente você vai se machucar. Infelizmente. Somos todos pecadores. É por isso que o autor aos Hebreus escreve dizendo às ovelhas que não firam os seus pastores. Na igreja seremos feridos. É por causa do pecado. Hebreus 13:17 diz o seguinte: obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Quando vocês forem feridos, quando alguém machucar vocês, e isso acontece muitas vezes, lembre-se de Jesus. Mateus 5, 11 e 12 diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Charles Spurgeon é chamado o príncipe dos pregadores, grande homem de Deus. Era o texto que o encorajava todas as manhãs, esse texto. A esposa de Charles Spurgeon afixou bem de frente da cama dele na parede esse texto, para que ele, ao se levantar, lesse e se lembrasse das promessas de Deus e não se prostrasse abatido diante das dores, diante das lutas do ministério, diante das perseguições que se levantavam contra ele. Quando você sofrer ou ficar entristecido, lembre-se dos grandes homens de Deus do passado e de Jesus, e também dos motivos pelos quais podemos estar sofrendo. Por que nós estamos sofrendo? O que é que está nos acontecendo? Às vezes nós pensamos, está acontecendo algo estranho. Não, não está acontecendo algo estranho. Hebreus 12, 1, 6 diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Concluo com duas palavras de aplicação. Primeiro, conheça e cante com alegria a glória de Deus. Põe no seu coração, eu vou cantar agora com alegria, para a glória de Deus. Utilize a EBD, a Escola Bíblica Dinâmica, né? Utilize. São ferramentas poderosas que a igreja dispõe para o aprimoramento dos santos.
os pequenos grupos nos lares, lugares de encontro. Olha, eu estou ansioso para que chegue segunda-feira, não é, Mitch? Segunda-feira, nosso PG reinicia. Não iniciou ainda em virtude das férias. E os cultos coletivos aqui aos domingos e às quartas-feiras. Regozije-se. Segundo lugar, comprometa-se com a sua igreja local. Faça um compromisso diante de Deus. Invista a sua vida e os seus recursos na igreja local. É para a glória de Deus e a alegria do seu coração. Será um investimento eterno. Ensine seus filhos a fazerem os mesmo. Ensine os seus filhos a fazerem o mesmo. Não há nada. Eu vou expressar aqui um pensamento de Martin Lloyd Jones, um autor, que ele diz: não há nada que dê tanta glória a Deus como a igreja cristã. Deus manifestou o seu poder quando disse: haja luz, e houve luz. As montanhas, os rios e o furioso mar, os raios e os trovões proclamam todos a sua glória. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19, primeiro. Mas não há nada que tanto proclame a glória de Deus como a igreja cristã, como a igreja de Cristo. O corpo cuja cabeça é Cristo. Nada é tão maravilhoso como o fato de que homens e mulheres, como você e eu, envoltos pela graça, pecadores, estejamos vivendo em comunhão, vivendo em paz. Aqui temos a mais grandiosa manifestação da glória de Deus, a igreja de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus em Cristo nos fale ricamente ao nosso coração e nos faça entender quão grande, quão maravilhoso é esse Deus e como Ele manifesta a sua glória em nossa vida. Amém. Obrigado, pastor. Vamos ficar em pé, irmãos. Que bom, não? É bom quando a gente tem um mestre nos ensinando. É bom. Louvado seja Deus. Cadê aquele louvor? Vamos louvar o nosso Deus. Obrigado, pastor Mar. Foi uma aula fantástica. Fantástica. Aí, como diz Bill Hybels, a igreja local